palavra, cruzada, palavra cruzada, palavra, cruzada, palavra cruzada, palavra cruzada. Os hackers são considerados os piratas da era digital. Os piratas são tidos como seres atrozes, violentos, que atacam e saqueiam navios sem piedade. Chamados de corsários, eles eram pagos por grandes nações europeias para roubar a riqueza que outras nações europeias tinham roubado das colônias. Com o fim das guerras, a pirataria oficial foi extinta e os piratas se tornaram fora da lei. Pedro Marcum é um dos idealizadores do ônibus hacker. Ao contrário dos piratas, ele não sai assaltando outros ônibus pelo caminho. Ele viaja pelo Brasil levando informação, tecnologia e uma cultura de autonomia. Autonomia é a capacidade de governar a si mesmo e decidir os rumos da própria vida. Pedro quer instigar nas pessoas o desejo de ser hacker da política para assim transformar a realidade. Marcos Lopes também quer transformar a realidade. Ele trabalha com jovens de periferia que têm problemas maiores com o uso de álcool e outras drogas, mas que desejam abandonar o uso e reorganizar a própria vida. Pedro e Marcos acreditam que a ação e a autonomia são ferramentas fundamentais para se chegar à inclusão, tema do Palavra Cruzada de hoje. O ônibus hacker passou a existir graças a um sonho coletivo: criar um laboratório móvel autônomo que viaja pelas cidades realizando encontros e desenvolvendo programas de computador que podem facilitar a participação política. Através de um site da internet, mais de 500 pessoas doaram cerca de R$60 mil para a compra e adaptação do veículo. Em 2012, o sonho se concretizou. O ônibus hacker pegou a estrada. Um hacker de computador, né, aquele clássico, é o cara que entende tanto do seu computador que na hora que o seu computador fala assim, ó, eu preciso de uma senha, o hacker fala, não, eu não preciso de uma senha para entrar. Eu te conheço profundamente. E a gente tenta traduzir e transladar essa história para a política. Acho que ao desmistificar e dar transparência e abertura aos processos políticos, ao fazer as pessoas compreenderem o processo político, a gente torna elas aptas a transformar o processo político. Marcos Lopes tem 30 anos e por muito tempo esteve excluído do grupo de pessoas que têm acesso a direitos. Em busca de seu caminho, ganhou as ruas, se envolveu em pequenos delitos e quase se perdeu, mas encontrou apoio em um projeto social na hora certa e deu uma virada em sua vida. Entrou para a faculdade, se formou em letras, escreveu um livro e hoje dá aula na escola pública de onde foi expulso quando era estudante. Em 2012, criou o Projeto Sonhar, uma ONG que trabalha para dar a outros garotos a capacidade real de escolher entre o vício e a vontade de mudar. Isso aqui é tipo uma casa mesmo, né? É. A ideia é que seja uma casa. Porque os meninos, eles não estão acostumados a ter essa coisa de casa, né? E quando tem, é a mãe que lava a roupa, é a mãe que limpa a casa. Então aqui eles vão reaprendendo a fazer tudo isso. Porque a ideia é que eles consigam voltar para casa. Mas aí voltar para casa como mantenedor da família. Então se ele consegue se organizar dentro de casa, ter horário, essas coisas, então ele consegue se organizar internamente. Incluir é fazer com que algo ou alguém passe a fazer parte de um grupo. É garantir a todos as mesmas oportunidades e direitos. No Brasil, os direitos dos cidadãos estão previstos na Constituição Federal e incluem o direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Propriedade é algo que pertence a alguém. Uma fazenda é uma propriedade, um carro é uma propriedade, uma casa é uma propriedade. Quem tem muitas propriedades é rico, quem tem poucas é pobre. Quando trocadas por dinheiro, as propriedades permitem aos ricos pagar por direitos como o direito à saúde, à educação e à moradia. A inclusão social busca dar aos pobres condições de acessar esses mesmos direitos que eles não podem comprar por não terem muitas propriedades. Quando você inclui alguém em algum lugar, esse ser humano, ele de fato tem que estar ali, ele tem que estar participando.
mas não só como depósito de informação. Inclusão é ele interagir, né? É ele dar as ideias, é ele ouvir as ideias, é ele ter opção. A gente parte do princípio da afetividade, né? Acho que a gente está vivendo numa sociedade em que as pessoas estão o tempo todo maltratando as outras, machucando as outras, né? A mentira é uma válvula de escape para esses caras, tipo, impressionante. Então, eles vêm aqui e falam, olha, ontem eu tomei cachaça. Ele não vai falar que usou crack, né? Se ele toma cachaça, a gente vai agir de uma forma. Se ele usa crack, a gente vai agir de outra. Mas sem faltar com afetividade com eles. Quando é para ser duro, a gente vai ser duro. Quando é para ter ternura, né? Igual o Che Guevara dizia que endurecer-se sempre, mas nunca perder a ternura. É mais ou menos o que a gente faz, né? Sempre com essa coisa de paternidade, de acolhimento. A proteção da criança e do adolescente é uma obrigação do Estado, mas depende das decisões tomadas na política. Política é a arte ou ciência de organizar, dirigir, administrar nações. O mundo da política é cheio de leis, números, conceitos complexos, procedimentos burocráticos. Tudo pode parecer tão complicado que às vezes fica difícil saber como a coisa realmente funciona. A turma do Ônibus Hacker acredita que a tecnologia digital pode ajudar as pessoas a entender os processos políticos, a se organizar de forma independente e assim interferir nas decisões políticas tomadas em nome de todos. De um lado, você tem duas coisas dentro do digital que facilitam, né, e empoderam o cidadão. Um é essa ampliação da capacidade de processar a informação, que faz com que o cidadão hoje tenha o poder de um exército de 100 homens na hora de computar uma planilha e descobrir lá tanto o orçamento quanto qual é o projeto de lei que está andando melhor, enfim. Legal, isso é uma camada. A outra é a internet. É essa rede que conecta pessoas e que, na mesma medida, faz com que você consiga ter um exército de 100, de 1000, de 10 mil pessoas, sem que necessariamente você precisa regimentar todo mundo no mesmo espaço. O ônibus surgiu e a transparência hacker surgiu dessa compreensão de que as ferramentas digitais e as novas tecnologias, de alguma maneira, transformam radicalmente o cenário todo, né? Eles vêm sacudindo todas as indústrias de intermediação. Então, o MP3 veio e sacudiu para sempre a música e a produção sonora, tirando as gravadoras de uma posição, jogando para outra, colocando o artista e o produtor e criando essa possibilidade de todo mundo produzir, né? Todo mundo ter o seu estúdio em casa. E ela vem fazer isso também com a política. Então a nossa percepção é que o digital e as ferramentas todas que surgem com a internet começam a colocar em xeque a lógica da representação, a lógica do partido, a lógica do político que fica encastelado em Brasília. Nesse momento de crise, de manifestação nas ruas que rolou agora há pouco, no Brasil, você via um monte de gente com todo tipo de cartaz pedindo para Dilma resolver uma série de problemas. E surgiu no Facebook um post muito bom desmistificando qual é o papel do presidente da República. Falando, olha, vocês estão pedindo um monte de coisa para Dilma, mas isso vocês têm que pedir para o Congresso, isso tem que pedir para o Tribunal Superior Eleitoral, isso é com a Justiça. E eu vou além. Boa parte daquelas reivindicações moram dentro da nossa prática política e não necessariamente no, por favor, pelo amor de Deus, resolve para mim isso aí. Né? Que é, por exemplo, um desdobramento legal que a gente faz dessas oficinas de projeto de lei. Depois que a criançada vai lá e escreve um projeto de lei, por exemplo, sobre a questão do lixo, né, e como lidar com a coleta de lixo, eu falo, olha, quantos desses itens aqui vocês acreditam que é possível a gente resolver independentemente
do prefeito. Não depende da máquina pública, né? Do tipo, sei lá, tinha lá, é proibido jogar lixo no chão, né? Uma das leis que a criançada escreveu. E muitas vezes, né, a gente vai ter esse cenário de reivindicações nossas, de problemas do nosso bairro, de problemas da nossa cidade ou do nosso sistema político, cuja solução não necessariamente mora no deputado fazer uma lei, no prefeito mandar executar um serviço. Isso poderia acontecer de maneira descentralizada e aberta se simplesmente as pessoas tivessem mais protagonismo político. A gente escreveu algumas leis que a gente queria para levar lá na prefeitura. E a gente queria vir aqui para mostrar para vocês. Que lindo, gente! Protagonismo político é não esperar dos outros soluções prontas, é ter iniciativa para propor, fazer e transformar. Marcos tem esse protagonismo. Em seu trabalho com dependentes de drogas, ele aprendeu na prática que a mudança depende da vontade de cada um. As pessoas vivem oferecendo coisas, mas nunca perguntam o que a gente quer. Ah, você quer isso, quer isso, quer isso, mas nunca perguntam o que você quer, o que você precisa, o que eu posso fazer. Né? É até uma pergunta que a gente costuma fazer: em que eu sou útil para a sociedade? Por mais que eu pense, que eu sinta, que eu fale, tem sempre alguma coisa por dizer. Quando eu cheguei no projeto, eu conversei com o Alex e falei: mano, não dá, mano. A gente proporcionou um mundo pro cara, tá ligado? A gente proporcionou uma praia, que é um espetáculo, a gente proporcionou uma trilha, que é um espetáculo, comida, com pessoas legais, com um mergulho nos paraísos, né? Que a gente considera Ilhabela um paraíso. E aí, pô, e o cara voltou a usar droga, cara. Não, tô fora, não quero mais o Alex Marcos, não é assim, mano, a gente tem que ter paciência. Né? Ao invés de a gente oferecer as coisas pra ele, por que a gente não perguntou o que ele queria? Aí foi quando eu voltei lá, a gente falou: Ed, seguinte, não vou mais oferecer nada pra você. Quer usar sua droga, você usa. Mas a gente quer saber o que você quer pra deixar essa vida louca. Aí eu falei assim: eu quero sair daqui da minha quebrada. Aí foi quando a gente trouxe o Ed Carlos pra cá. Daí, nunca mais usou droga. A lua de cosmo no céu estampada, permita que eu possa adormecer. Sempre queria fazer de acordo com minha cabeça, sempre me dei mal pelo meu jeito, tá entendendo? Usar droga, de não dar atenção como é que se dá o nome? Nos conselhos das pessoas. Qual é o teu sonho? Como eu já te disse, meu sonho é pequeno, cara, não é ter dinheiro, ter empresa, sei aquilo não, meu sonho é só largar primeiramente, tá entendendo? Todos os tipos de droga, tá entendendo? Construir uma família, tá entendendo? Poder criar meus filhos. Então vamos lá, como que você propõe, como que você pretende parar de usar droga? Primeiramente assim, eu queria que minha família me entendesse, tá Mas entendendo? sua família não vai te entender porque você usa droga. Como que você vai parar de usar droga? Faça a mínima Eu ideia. tenho uma sugestão. Aí você aceita ou não. Se você disser: não, eu aceito pra comunidade, a gente liga pro Aguiar Eu aceito. e aí a gente leva pra lá. Quero. Só que aí você vai ficar lá durante o tratamento todo. Fechou? Fechou. Lava de homem não faz curva. Firmeza? Obrigado aí. Valeu. Tamo junto. No Brasil, das milhares de crianças e adolescentes que vivem em situação de rua ou de vulnerabilidade social, a maioria é de pessoas negras. Com o fim da escravidão, os negros foram oficialmente incluídos no grupo dos seres livres, mas ainda hoje são a maioria entre os mais pobres e lutam pelas mesmas oportunidades. A inclusão racial é o conjunto de ações que tem como objetivo a inclusão dos negros no grupo de pessoas com direitos plenos. Já o objetivo da inclusão política é fazer com que mais pessoas participem diretamente das decisões que interferem na vida em comunidade e no destino do país.
problema da palavra inclusão é que ela assume automaticamente a exclusão, né? Então, quando você está incluindo pessoas na classe política, você está assumindo que existe uma classe política. Gosto menos, né? Eu prefiro trabalhar com a ideia de que a gente está dissolvendo essa classe política e, portanto, automaticamente todo mundo começa, né, a participar dela. Mas acho que, claro, em alguma medida, esse é um trabalho que está tentando trazer as pessoas para mais perto da política. A vida é para ser vivida. Aproveite cada dia como se fosse o último. Sempre se lembre. Andar e não cair. Cair e levantar. Coisa Meus linda. filhos. A gente partiu dessa percepção de que a tecnologia permitia outras maneiras de fazer política. Com o tempo a gente foi compreendendo que outras maneiras de fazer política são possíveis e que a tecnologia está aí a reboque dessa história. Então a gente hoje trabalha no ônibus hacker com crochê. A gente hoje trabalha no ônibus hacker com poesia. A gente hoje trabalha com pintura. Sem deixar de lado a programação, os códigos, as impressoras 3D, né, a internet, os aplicativos. Então não é que isso some de cena. Quando a gente fala de crochê e de autonomia, a galera olha com uma cara meio assim. Mas eu acho que ela é uma ferramenta de autonomia tão grande quanto a impressora 3D. É essencialmente a capacidade do indivíduo de fazer as coisas por ele mesmo sem depender de nada. Bom, eu consegui desenvolver aqui o primeiro protótipo da impressorinha, né, como chama mesmo? Extrato parlamentar. E aí eu rodo aqui o meu script Python e ele vai lá no servidor da Câmara, que é também fruto de toda essa história, porque quando a gente começou, a Câmara tinha um web service fechado, que você tinha que mandar uma carta pedindo autorização para usar, e de tanto a gente conversar, hoje qualquer um pode ir lá, está documentado, tem uma seção chamada Dados Abertos, e eu consigo saber quais foram os projetos de lei que foram modificados ontem. E aí pronto, eu rodo meu script, ele gera uma etiquetinha com um bit de informação parlamentar. Com maquininhas como essas, Pedro e seus colegas do ônibus hacker querem acostumar o cidadão a conhecer e debater política. O jogo da vida do processo legislativo é esse. Produto que de alguma maneira tenta criar uma ferramenta que auxilie o cidadão a acompanhar a tramitação de um projeto que é importante para ele. Mas basicamente o que ele é? Ele é uma visualização do processo de tramitação legislativa que vai te dar a possibilidade de compreender quanto tempo um processo ficou num determinado estágio, né, do processo legislativo e, idealmente, vai te dar também quais são as saídas. E se você está interessado naquele assunto,
ter uma ferramenta que te permita ver isso e captar isso rapidamente, que te mande um e-mail quando, por exemplo, acabou o prazo regimental, ou seja, quando a regra diz que eles não podem mais demorar, te mandar um e-mail para que você possa acionar um deputado, ou acionar a presidência da casa, ou acionar a imprensa, falar, olha gente, tem uma pauta para vocês, esse projeto que é caro para mim, tá fora do prazo, bota pressão. A pressão popular é um dos pilares da democracia. No Congresso Nacional, a mobilização social pode ser decisiva para a aprovação de uma lei importante. A gente está caminhando, né, para ter uma sociedade inclusiva, né? A gente está caminhando para que isso aconteça, né? Cada um com as suas ideias, tem ideias muito boas, né? Tem ideias revolucionárias, tem ideias que mereciam Nobel, né? E a gente não está fazendo só a nossa parte, né? A gente está fazendo a minha, do Alex, a da minha mãe, a gente está fazendo a parte de muitas outras pessoas. Um dos grandes erros conceituais que a gente criou foi aquela história de que você não discute política, religião e futebol, sabe? Você começou a criar esse imaginário de que você não discute essas três coisas que talvez sejam, e olha que é negócio de futebol, as coisas mais importantes para você discutir, né? Que é tipo, são seus valores morais, são seus valores políticos. E aí eu acho que o boteco é o fórum privilegiado para esse tipo de discussão, né? Porque enquanto você estiver mantendo essa discussão no Congresso, eu acho que não vai dar jogo. Agora, se você de repente desloca isso pro bar, pra padaria, pra vida pública, né? A coisa começa a andar de uma maneira diferente. Ser público é ser destinado ao povo, à coletividade. Se é de todos, é público. Se é de poucos, é privado. As ações de inclusão tentam tornar um direito de todos o que hoje é um privilégio de poucos. Assim que todos os brasileiros, negros, índios, mulheres, crianças, pessoas com deficiência tiverem os mesmos direitos e oportunidades, não haverá ninguém de fora e não haverá mais necessidade de inclusão.